Gênesis capítulo 3, de 6 a 12. O texto bíblico diz assim, primeiro livro da Bíblia, logo no capítulo 3, a partir do versículo 6. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou-lhe mais: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Ao que respondeu o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Amém. Só até aqui. Vamos orar, queridos. Senhor amado, hoje estamos mais uma vez diante da Tua Palavra e nesse momento queremos expressar a nossa gratidão pela liberdade que temos de falar das Tuas Escrituras e da Tua verdade que nos liberta. Te louvamos por esta oportunidade e pelo Teu Espírito presente neste lugar. Recebe a glória, o elogio, o reconhecimento, e para nós te pedimos que os nossos olhos sejam abertos e o nosso coração seja dilatado, e que tudo seja para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite eu gostaria de falar sobre a culpa humana. A culpa humana. Vendo a culpa como sendo aquele veneno que destrói a nossa personalidade. Enxergando na culpa aquele elemento extremamente destrutivo para que não consigamos desenvolver o pleno potencial para o qual nós viemos a este mundo. Nós encontramos que as marcas da culpa estiveram no primeiro casal, mas elas também se perpetuam no decorrer dos tempos, na humanidade em geral, e mesmo a mim e a você, a culpa pode exercer ainda uma influência destrutiva, na medida em que a gente vai se identificando com cada estágio, com cada ação, com cada atitude que nós percebemos claramente, especialmente na vida de Adão. E se porventura você se identificar com algum destes elementos, é importante que você não faça como ele, não faça como Adão, mas que você aceite para si um caminho, o caminho que o Senhor lhe propôs, a mim e a você. Nós hoje queremos compreender o efeito da culpa na vida de Adão. Em primeiro lugar, nós encontramos aqui no versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. O primeiro casal estava no jardim do Éden e o Senhor havia dito: todas as árvores são permitidas, você pode comer do fruto de todas as árvores, menos desta, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer, você vai morrer. E a mulher comeu do fruto, deu para o seu esposo, e ele também comeu. E a Bíblia diz que quando eles fizeram isso, e fizeram aquilo que Deus havia dito que não poderia ser feito, imediatamente os olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. E a primeira atitude que eles tiveram foi a de tentar cobrir o que estava faltando. Porque antes do pecado, havia uma vestimenta. Eles estavam nus, fisicamente falando, mas havia um senso de justiça, havia um manto de retidão, havia uma cobertura de santidade, que fazia com que um olhasse para o outro e eles se percebessem perfeitos e completos
não falta nada no nosso corpo, não falta nada na nossa alma e não falta nada no nosso espírito. Nós estamos plenos, estamos realizados em Deus, falamos com Deus e Deus fala com a gente e não há falta de nada. Mas na hora em que eles receberam a semente do pecado, eles perceberam que estavam nus, ou seja, a vestimenta de santidade e de justiça lhes fora removida. E a partir do momento em que eles se perceberam nus, procuraram cobrir a nudez. Mas o grande problema é que o máximo que eles podiam cobrir era a parte externa. A única coisa que estava ao alcance deles era cobrir a nudez e nada mais. Mas na verdade, a atitude de cobrir a nudez era uma atitude desesperada, num reconhecimento profundo de que podiam cobrir o corpo, mas na alma faltava alguma coisa. Não estamos mais completos. No espírito, não estamos mais vestidos, falta alguma coisa. E então eles providenciaram de folhas de figueira como cobrir a nudez, mas o vazio existencial estava lá. E a partir daquele momento, o homem continuou nessa busca desesperada de preencher o seu vazio. Algumas pessoas tentam preencher o seu vazio, casando uma vez, e depois casa de novo, e depois casa de novo, e depois casa de novo, e há um olhar de misericórdia. Por quê? Porque no fundo, eles se sentem despidos e querem preencher. Outras pessoas acham que vão conseguir preencher este vazio conquistando o mundo, conquistando terras, como os imperadores do passado, que se percebiam vazios dentro deles e ficavam tentando preencher esse vazio, conquistando. Vamos conquistar a Pérsia, vamos conquistar Israel, vamos conquistar terras, vamos conquistar tesouros, mas no fundo é o mesmo Adão, agora se reproduzindo na minha vida e na sua vida. Todos nós sentindo que tem alguma coisa para preencher, sentindo que estamos despojados de propósito, estamos despojados de espiritualidade, estamos despojados da vestimenta de justiça, não nos sentimos mais com a consciência limpa diante de Deus, ou não nos sentimos mais com a consciência limpa diante dos homens, e então, desesperadamente, procuramos as nossas vestes, que lá no Éden eram folhas de figueira. Hoje a gente tenta preencher com filme, com dinheiro, com relacionamentos, com bebida, com drogas. Hoje a gente procura preencher, porque no fundo sente que há um rombo em nossa alma, que há um vazio enorme no nosso espírito, e a gente tenta cobrir, e a gente tenta preencher. Então a culpa que Adão sentiu naquele dia, e que fez com que ele desenvolvesse um senso de que ele tinha algo a esconder, ou algo a cobrir. É a mesma coisa que visita o marido, quando ele sabe que ele não é o esposo ideal, mas ele tem que encobrir isso, porque as pessoas não podem saber que ele não é o marido ideal. Temos que cobrir essa nudez. A culpa, o medo de se revelar quem você é, o medo de deixar que as pessoas saibam exatamente quem você é nos bastidores da sua vida. Porque se você admitir que se alguém souber o que você faz nos bastidores da sua vida, só isso lhe faria corar de vergonha, porque é inadmissível que alguém descubra quem na verdade eu sou. E então a gente procura as nossas folhas de figueira, a gente continua procurando as nossas vestimentas, não mais para o nosso corpo, mas para tentar cobrir a vergonha da nossa alma e o vazio da nossa existência. Repita após mim: a culpa humana produz um senso de que tenho algo a esconder. E como nós dissemos no começo, o que você tem que fazer? Não mais ser um fugitivo, e não mais buscar viver uma vida escondendo coisas, mas chegar diante de Deus e dizer: Senhor, o caminho que Adão trilhou não é o caminho que eu aceito para mim. Por isso,
tudo que na minha vida é oculto, e eu faço questão de esconder, de vergonhoso que é, de indigno que é, e que eu reconheço, e que eu admito que isso faz parte da minha vida. Não quero fazer como Adão, que diante dessa tremenda frustração, procurou cobrir a sua nudez, numa tentativa de cobrir a sua alma. Eu não quero fazer isso, Senhor. Eu quero apresentar minha nudez diante de Ti. Tu sabes que eu sou orgulhoso, vaidoso, fútil muitas vezes. Tu sabes que meus pensamentos e meus propósitos são pueris muitas vezes. Percebo, Senhor, que a minha vida está destituída de propósito, eu tenho vergonha disso, e essa é a minha nudez que eu quero lhe apresentar. Mas eu quero a tua vestimenta, não a que eu preparo para mim mesmo a partir dos meus subterfúgios, a partir das minhas maquinações e a partir das minhas máscaras, porque isto não preenche o vazio do meu coração. Só o Senhor pode me vestir. Só o Senhor pode cobrir a minha real nudez. E só o Senhor pode resolver o verdadeiro problema da minha vergonha. Só o Senhor. Então eu exponho a minha vida a Ti e não te escondo nada. Então não esconde diante de Deus a pornografia, não esconda diante de Deus as conversas secretas com alguém que não é a sua esposa e que você sabe que se ela souber vai te matar. Então não esconda isso diante de Deus. Porque tudo isso é Adão e as suas folhas de figueira, tentando esconder o que você até consegue esconder dos homens, mas não consegue esconder de Deus. O segundo efeito da culpa na vida de Adão está no versículo 10. Respondeu-lhe o homem respondeu a Deus: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Ouvi a tua voz soar no meio do jardim e eu tive medo. O medo é a primeira vez que aparece na Bíblia. Essa é a primeira vez que há registro de alguém que admite que foi invadido por um sentimento que até então ele não tinha. Porque antes do pecado, a sua relação com Deus era plena, ele cuidava do jardim, ele cuidava da esposa, ele era feliz, ele era pleno, ele era realizado. Mas naquele momento, quando o pecado entra e ele percebe que está nu e que está faltando alguma coisa no seu espírito, na sua alma e no seu corpo, então ele ouve a voz de Deus e percebe que entre essa glória de Deus e o abismo em que ele se encontra, em que o vazio que ele se encontra, há um enorme abismo, há uma grande distância. Então ele tem medo. O medo é porque você se sente longe do ideal. Sabe quando a gente vai fazer uma prova de vestibular e a gente tem medo? Porque a gente está sempre achando que a gente está aquém do exigido. E o medo é este senso de que você está abaixo, desprotegido. O medo é este senso que você tem de que falta alguma coisa. A mesma coisa que fez com que Adão procurasse vestimenta, está faltando, então eu preciso de veste. E da mesma forma, a voz de Deus, mas eu estou tão longe desta voz, então eu tenho medo. E é assim que a gente se sente. Vai casar? Será que eu estou à altura do casamento? O filho vai chegar? Será que eu estou à altura para cuidar de uma nova criança? Um novo emprego, será que eu estou em condições de aceitar esse desafio? E o medo vai nos perseguindo. E você vai no médico e o médico diz: olha, você está com tal doença. E naquele momento, o medo, mais uma vez, não é que ele entrou, ele está lá dentro, mas ele apenas aflora num momento diferente, numa circunstância nova, mas ele está presente lá dentro de você. Mas eu quero lhe trazer uma boa notícia. Receba com seu coração aberto, porque para cada situação que suscita um medo que já existe em você, Jesus disse: não temas. Para cada dia do ano, não temas.
365 ou 66 vezes no Novo Testamento, ou nos Evangelhos, Jesus se dirige às pessoas dizendo: não temas. Então, sorria para o seu vizinho e diga: não temas. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Eu não sei qual é o novo desafio que se configura diante dos seus olhos. Eu não sei. Eu não sei se você está sendo chamado para pegar no microfone pela primeira vez. Eu não sei se você está diante de um grande desafio profissional. Mas entenda que o medo faz parte da natureza humana, sim. E você não deve se culpar por isso. Mas que hoje você tem uma ferramenta nova em Cristo Jesus. Interessante poder se lembrar daquela passagem bíblica quando um homem chegou para Jesus e disse: Senhor, venha até a minha casa, porque a minha filhinha está à beira da morte. Venha comigo, ore por ela, para que ela viva. E Jesus se propôs a ir com ele. E foi no caminho, até que numa determinada altura, os amigos daquele homem chegaram com uma triste notícia: não amoles, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já morreu. E naquele momento aquele homem estremeceu. Mas Jesus olhou para ele, e qual foi a palavra que Jesus deu? Não temas, crê somente. Vamos dizer isso bem alto? Não temas, crê somente. Será que a gente entendeu direito? O pessoal veio com a notícia de que a menina já tinha morrido. E aquele homem, como todo pai, como todo chefe de família, recebeu aquela notícia e estremeceu. Mas diante daquela palavra, o homem compreendeu que aquele medo só tinha um antídoto contra o medo: a fé. Não temas, crê somente. Pastor, isso é para o período do Novo Testamento, não é mais para os dias de hoje. Alguém pode pensar. Mas eis que de repente, em nossos dias, nasce uma criança prematura, tem uma série de complicações, e o médico corretamente dá o seu diagnóstico por tudo aquilo que ele avaliou. E disse: mãe, infelizmente eu tenho que te dizer que essa criança não vai enxergar, que essa criança não vai falar, que essa criança não vai andar, e ela vai ser uma criança de estado vegetativo. E a mãe parece que não entendia, e falava alguma coisa, e o médico chegava de novo e dizia o seguinte: mãe, você não está entendendo? É isso que vai acontecer com a criança. Mas essa mãe se cingiu de força, se cingiu de fé, pegou os valores da palavra embutidos lá dentro, e entendeu que o medo é resultado de uma ação de culpa, introduzida lá no Jardim do Éden, mas que em Cristo nós podemos ter uma reação diferente. E então ela sai daquele consultório e dá uma sacudida e pensa: não, o meu filho vai ver, o meu filho vai andar, o meu filho vai falar e ele vai se mover. 3 anos se passam, e você conversa com a criança, e ela fala com você, e ela te vê, e ela anda, e ela corre, e ela vive, e ela alegra o pai, e ela alegra a mãe, porque a palavra de Deus diz: não temas, crê somente. E o que eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, seja qual for o seu desafio, seja qual for o seu desafio, vencemos o medo pela fé. E não somente canta, fala, mas pega o microfone e adora a Deus. Vem aqui, pega o microfone e adora a Deus. E tem um hino em especial. Qual que é o hino? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o de 3 anos. Para quem recebeu um diagnóstico, não vai falar, não vai enxergar, não vai andar.
Diga mais uma vez para o seu vizinho: não temas, crê somente. Tive medo e me escondi. Quantas pessoas atormentadas pelo medo dos filhos se desviarem. Quantas pessoas atormentadas pelo medo de não terem sucesso na vida. Meu amado, que hoje você possa mergulhar no Evangelho, mergulhar numa nova dimensão, onde a sua visão se abre, seus olhos se abrem, não para o mal, mas para as promessas de Deus. Em terceiro lugar, no versículo 8, e ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O terceiro efeito da culpa na vida do primeiro casal fez com que eles tivessem uma experiência interessante. Havia dois tipos de árvores ali no Jardim do Éden. Uma que era proibida, não coma do fruto desta árvore. Mas de todas as demais, fica à vontade, pode comer à vontade. Apenas dois tipos, porque a Bíblia só tem dois caminhos, não tem um meio termo. Ou é ou não é, ou é caminho de vida ou é caminho de morte. Sempre dois caminhos. E nesse momento, o casal foi ter uma experiência com a árvore proibida. Foi lá, tomou do fruto e comeu. E ambos morreram, não fisicamente na hora, mas espiritualmente eles foram desconectados da presença de Deus. Isso é morte. Morte quer dizer separação. E eles foram separados da comunhão com Deus. Morreram espiritualmente falando. Mas quando eles ouviram a voz do Senhor que soava no meio do jardim, o que eles fizeram? Saíram correndo de perto da árvore proibida e se misturaram entre as árvores permitidas. Porque no fundo eles queriam passar uma impressão para Deus. Ó Deus, onde é que eu estou? Estou bem. Estou longe da árvore proibida. Ó Deus, como é que eu vivo? Olha onde é que eu estou. Eles se esconderam por entre as árvores permitidas, para dar uma impressão para Deus, e se tivesse mais alguém vivo além deles dois, para dar uma impressão de que eles estavam corretos. É igual uma criança, que quando a mãe fala, olha, não chega perto da chaleira que está quente. Aí ele vai lá, longe da mãe, põe o dedinho, queima, e quando ele ouve a voz da mãe, ele corre e vai para o lugar permitido. Mãe! Aí a mãe pergunta, deixa eu ver teu dedo. O dedo é a prova de onde você esteve. Mas ele corre para o lugar permitido, porque nesse momento se introduz uma relação de afinidade com as máscaras. É nessa hora que o homem conheceu a vida de religiosidade, ou seja, aparência de piedade, mas por dentro, muitas vezes, o coração está podre. O coração está imundo, o coração é violento, a alma é amargurada, conquanto que a capa seja boa e que traga alguma aparência de que está tudo bem. Nesse momento se introduz uma relação com as máscaras e uma relação promíscua com a qual o homem nunca rompeu ao longo dos anos, a não ser que ele se encontre verdadeiramente com Jesus Cristo. Porque enquanto ele não se encontra com Jesus, ele vai ter a máscara da religião, ele vai ter a máscara da aparência de um bom moço, de um bom marido, de uma boa esposa, mas lá dentro, só quem convive com ele sabe que aquilo não é uma verdade. Só quem acorda e quem dorme, e quem come, e quem anda com ele, sabe na verdade quem ele é, ou quem ela é. Se de fato ele é amigo de máscaras,
que continua se escondendo por entre as árvores boas ou as árvores permitidas, para não dar a impressão de que ele um dia esteve no lugar errado. Esse é o tipo de vida daquele que vive apagando rastros. Acessa coisas na internet e ele procura um meio de saber, bom, como é que eu apago isso para ninguém ver? E vai apagando rastros. Porque no fundo, ele tem uma relação com a árvore proibida, mas publicamente ou espiritualmente, ele sempre vai aparecer por entre as árvores permitidas. Mas isso não resolve o seu problema. Porque ele continua sendo um fugitivo. Eu queria lhe apresentar algo novo para você. Uma vez Moisés subiu ao cume do monte para trazer as tábuas da aliança para o povo. E ele ficou muitos dias diante de Deus. Quando ele desceu, o rosto brilhava, porque a glória de Deus era tão grande que o rosto brilhava. E ele trouxe a palavra para o povo, e o povo ficou admirado, olha como seu rosto brilha. Mas o que aconteceu é que no dia seguinte, o rosto de Moisés já não brilhava com tanta intensidade. E no outro dia, um pouco menos. E no outro dia, o rosto de Moisés estava brilhando menos ainda. E ele ficou com medo de perder o respeito diante das pessoas. Ele ficou receoso de que as pessoas olhassem para ele e dissessem, olha, você já hoje não é mais tão espiritual como você o foi na semana passada. Então sabe o que ele fez? Ele colocou um véu sobre o seu rosto, isso é bíblico, está no Antigo Testamento e está no Novo Testamento. Ele colocou um véu sobre o seu rosto para que os filhos de Israel não vissem que a glória estava indo embora. Ele pôs um véu. A gente continua colocando esse véu muitas vezes. É o véu da aparência. Ao invés da gente lidar com o nosso problema real diante de Deus e diante dos homens, a gente vai mascarando, vai colocando o nosso véu. Mas qual é a boa notícia que eu quero lhe dar? É que Jesus entrou no lugar de Moisés. E a glória de Cristo nunca se desvanece. E essa glória de Cristo agora habita no meu espírito, agora habita dentro de mim. Então eu não preciso mais de máscaras, nem você precisa mais de máscaras. Muito pelo contrário, somos transformados de um degrau de glória a outro degrau de glória. O que Moisés conhecia era de um degrau de glória a um degrau de glória inferior, uma glória que vai indo embora. Mas não é isso que acontece para aquele que está na nova aliança. Somos levados de um degrau de glória a outro degrau de glória. É de fé em fé, é de glória em glória, porque agora a nossa aliança não é mais com Moisés, ou não é a aliança mosaica, mas é uma aliança de Cristo, do Cristo que mora dentro de nós. Quantos querem ter tudo o que Cristo tem? Quantos querem ter? Vocês acham que Cristo é atribulado? O que Cristo tem, Paulo? Shalom, paz. Então Jesus aparece no nosso meio aqui e diz, paz seja convosco. Recebam a minha paz. Deixo-vos a minha paz. Não é a paz que o mundo dá. Deixo-vos a minha paz. Então receba agora o brilho do rosto de Jesus, receba agora a paz de Cristo, receba agora a alegria de Cristo, e receba algo que não se desvanece, muito pelo contrário, mas que cresce para a glória de Deus. Diga, uma vida sem máscaras é o que Deus propõe para mim. Aleluia. Em penúltimo lugar, Deus faz uma pergunta, no versículo 9. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe,
Onde estás? Repita após mim, onde estás? Será que Deus não sabia onde Adão estava? No jardim? Deus sabia. Mas a pergunta que Deus faz a Adão é muito mais profunda do que a busca por uma localização geográfica. O que Deus está buscando é fazer com que Adão se descubra. E descubra o buraco no qual ele entrou, que fez com que ele perdesse a sua identidade. Onde você está? Não estou perguntando atrás de que árvore você se encontra. Eu quero dizer, onde você está na sua identidade? Você se perdeu. Hoje pela manhã falei de um breve relato do que tem acontecido em muitas universidades públicas, que infelizmente muitas delas se tornaram um caos, onde o pai e a mãe fazem de tudo para que o filho entre ou a filha entre, achando que está promovendo o melhor. Mas infelizmente, naqueles lugares, em alguns desses lugares, eles estão aprendendo a se drogar, eles estão aprendendo a terem relações sexuais fora do casamento, eles estão aprendendo a se enturmar, e a forma de se enturmar é aceitar as condições das pessoas, e depois tira-se uma foto do antes e do depois. Uma tragédia. E no coração desses jovens tem se semeado o quê? Anarquia, rebeldia, filhos que entram para as universidades, até então respeitando seus pais, suas lideranças e amando a nação, mas depois de um tempo de influência e de enxerto maligno, eles perdem a identidade, tira-se uma foto do antes e do depois, é irreconhecível. E a pergunta para eles é a seguinte: onde estás? Onde você está? Ele não quer saber em que faculdade você está. Mas o que você permitiu que entrasse na sua personalidade, de tal maneira que você se desviou do que foi fundamentação dos primeiros anos da sua vida. Às vezes com tristeza, porque já estamos aqui há 17 anos, então lidei com muitas crianças que subiram essa rampa e brincavam até mesmo em casa, mas depois eles começaram a estudar e começaram a se expor a livros e a influências e a lugares, e hoje eles são irreconhecíveis. Passaram pela nossa casa, brincaram com os nossos filhos, mas eles perderam a identidade. São irreconhecíveis. E a pergunta é: onde estás? Onde você está? Não estou perguntando atrás de que árvore você está. Quantos maridos que se perderam, começaram tão direitinho, amando a esposa, fidelidade, coração, mas depois eles foram se enveredando por um caminho obscuro, e foram se envolvendo, e laços, e mentiras, e enganos, e para tapar uma mentira tem que construir uma outra, e depois tem que criar uma outra situação, e aí se pergunta: onde você está? Volta para casa. Eu não estou falando de geografia, eu estou falando de coração. Corta as amarras da maldade e do engano, que fizeram com que você se pervertesse na sua personalidade, no seu caráter. Onde estás? Onde estás? É o que Deus pergunta a Adão. É o que Deus me pergunta hoje, pergunta a você hoje. Porque em quarto lugar, a culpa, o pecado, faz com que a gente perca a nossa identidade. E meu amado, isso pode ser muito sutil. Você não é a pessoa violenta
que você tem sido nas últimas semanas, mas talvez você esteja fazendo assim para provar alguma coisa para alguém, mas você não é assim. Você perdeu a sua identidade. Volte a ser quem Deus quer que você seja. Só isso. Você se afundou em dívidas, talvez, para provar alguma coisa para alguém da família, mas você não precisa provar nada para ninguém. Você se perdeu, se enveredou por um caminho quase que sem volta, mas há volta se você se arrepender. Mas o problema é que você perdeu a sua identidade. Que essa amargura fez com que você entrasse por um caminho muito perigoso. E Deus quer te trazer de volta. Em nome de Jesus. Onde estás? Mas em último lugar, no versículo 11, Deus perguntou-lhe mais: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Ao que respondeu o homem: a mulher que me deste por companheira, deu-me da árvore e eu comi. Amados, a última coisa que eu quero dizer é o seguinte: é que o homem antes do pecado era um homem forte, responsável, zeloso, desbravador do seu campo, resolvido, íntegro, todo o potencial para guardar, proteger e ser o cabeça, não só sobre a família, mas sobre toda a natureza. Mas quando o pecado entrou, tirou a força da personalidade humana. Esse homem passou a se acovardar diante das responsabilidades da vida. E a partir do momento em que o pecado entrou e a culpa se instaurou, o homem se tornou fraco. E na sua fraqueza, ele passou a não ter mais condições de assumir sua responsabilidade. E aí foi a hora que, diante deste enorme caos existencial, e diante deste peso que caiu sobre os seus ombros, Deus chegando nele dizendo: Adão, você é responsável pelo que você fez. Adão chega para Deus e fala: não, Senhor, eu não sou responsável. Quem é responsável é a mulher. E quem é responsável é o Senhor, porque foi o Senhor quem me deu a mulher. Então, eu não tenho culpa. Eu não sou responsável. E ao longo dos anos, a história se repete. Não atingimos o ideal, porque tivemos um professor opressor. Não atingimos o ideal, porque tivemos um pai que nos oprimiu ou que nos envergonhou. Mas o que é isso? É transferir para o pai uma responsabilidade que é sua. É transferir para o professor, ainda que tenha sido uma verdade, que tudo isso tenha acontecido, mas nada justifica a minha parcela de responsabilidade diante do ocorrido, porque alguém pode ter me ferido, mas o que eu vou fazer com a ferida, só cabe a mim decidir. Alguém pode ter fechado meus caminhos 1, 2, 3, 5, 10 vezes, mas o que eu vou fazer diante da agressão humana, diante daquilo que me cerca, é responsabilidade única e exclusivamente minha. Por isso, se você quer voltar ao lugar de onde nós não deveríamos ter saído, que é o lugar da responsabilidade, que é a culpa que é roubada da gente, se você quer voltar para este lugar de maturidade e de cura e de restauração, chega diante de Deus e diga: sim, Senhor, eu tive um pai assim, eu tive um professor assim, sim, é verdade, eu tive um mundo que fechou as portas, tudo bem, mas agora, diante de Ti, não há mais árvore atrás da qual eu possa me esconder. Porque lá no último dia, lá no Apocalipse, a Bíblia diz que diante do trono de Deus,
fogem todas as coisas. Não tem mesa, não tem cadeira, não tem árvore, não tem marido, não tem esposa, não tem professor, não tem nenhuma desculpa, nenhuma justificativa. Estaremos nós e o Senhor, eu e Deus. Sem árvores, sem mulher, sem marido. Eu e Deus. Por isso que, em último lugar, a culpa produz transferência de responsabilidade. E se você quiser voltar para o original, em primeiro lugar, você deve compreender que a culpa produz senso de que tenham algo a esconder. E que se você entrar pelo caminho errado, você vai buscar as suas folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Mas não é isso que Deus tem para você. Eu quero lhe mostrar um caminho novo. Naquele dia, Deus removeu as folhas de figueira. E sabe o que ele fez? Matou um cordeiro e com a pele daquele animal fez vestimentas dignas para o primeiro casal. O que isso representa? Que a única coisa que pode me curar deste senso de que tenho algo a esconder, do medo, das máscaras, da perda da identidade e da transferência de responsabilidade, o único caminho é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele é o Cordeiro cujo sangue foi aspergido e será lembrado nesta noite através da ceia, e cujo corpo foi partido para verdadeiramente cobrir a nossa vergonha, não apenas no sentido físico, mas no sentido emocional e no sentido espiritual. O único remédio genuinamente divino para a solução do meu problema está no sacrifício de Jesus. Porque lá na cruz, Ele aspergiu um sangue que me purifica da minha culpa, dos meus medos, da minha vergonha, da minha frustração. E lá naquela cruz, Ele oferece a sua vida, o seu corpo, para nos vestir, para que não andemos mais escondendo quem nós somos. Porque havemos de ser transformados de um patamar de glória a outro patamar de glória, até que naquele dia estejamos totalmente livres da presença do pecado, da presença do medo e das inseguranças desta vida presente. Receba essa palavra no seu coração e receba também cura através do sacrifício precioso do nosso Senhor Jesus.